Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E eu prometi que iria trazer um episódio que remete ao episódio anterior, onde eu falei que dividendos são irrelevantes. Eu sabia que ia ter muito bafafá, muita gente ia falar sobre a respeito, ia trazer outros exemplos e questionamentos. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque esse é um assunto que fere com o ego de muita gente e fere também com... bate de frente com outras afirmações que você vê por aí também. Só que tudo que eu vou falar aqui não é achismo, não é minha opinião, tá? É tudo baseado em fatos, estudos, evidências empíricas. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar, olha, 2 mais 2 é 4. E você, não é verdade. Não sei quem me falou que 2 mais 2 é 5. E aí você fica assim, caramba, e aí? Então, tudo que eu vou mostrar para vocês é evidência, tá? Não é minha opinião. É o que é fato comprovado. Da mesma forma que 2 mais 2, todo mundo sabe que é 4. Tá, então vamos lá. Até dessa vez eu trouxe aqui, o que eu vou fazer também aqui, tá, hoje? Eu vou pegar os questionamentos que eu recebi, muitos, né, ao longo do último episódio, e eu vou falar pra vocês, eu vou rebater todos, porque assim, todos os questionamentos que vocês fizeram pra mim possuem um contra-argumento. No fundo, não faz sentido, tá, os argumentos que vocês trouxeram. E não tô dizendo que querendo parecer ser melhor que ninguém, não, tá? É só porque, às vezes, é um pouco difícil mesmo visualizar esse tipo de coisa. Mas eu quero que você tenha frente à verdade, tá? De como as coisas realmente acontecem. Então, todos os questionamentos, eles têm um contra-argumento que derruba os argumentos que eu recebi. Eu até trouxe aqui um pequeno roteirozinho para não ter nenhuma, não esquecer de nada. Mas é assim, a irrelevância dos dividendos, ela nasceu, até falei que é um estudo, né, no último episódio, do Merton Miller e do Franco Modigliani. Eu trouxe aqui o nome do estudo dessa vez. O estudo se chama Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Esse é um estudo de 1961. Inclusive, eu trouxe aqui nesse livro, olha, foi onde eu li ele pela primeira vez. Esse livro aqui é muito legal, sobre Factor Investing, fica aí também a recomendação. E aí tem um apêndice aqui no final, que é o seguinte. Para quem está assistindo também no Spotify, o nome do livro é Your Complete Guide to Factor-Based Investing, do Larry Sidrow, tá? É um livro bem legal. E aí, vou trazer aqui para vocês esse apêndice. Ele fala aqui, ó, apêndice C, dividendos não são um fator, tá vendo? E aí ele traz até aqui no início já a menção a esse estudo do Franco Modigliani e do Merton Miller, que é de 1961, e eles ganharam um prêmio Nobel, tá? Não com esse estudo, mas eles são ganhadores de prêmio Nobel. E qual que é o resumo? Eles falam que a política de dividendos de uma empresa deve ser irrelevante ao retorno da ação no longo prazo. Por quê? E também ele fala que todo dólar recebido em forma de dividendos é indiferente de todo dólar que você recebe vendendo ações. Tá? Isso aí tem estudos, é um estudo acadêmico, tá? Que é, assim, super respeitado e publicado no mundo inteiro. Então, mais uma vez, não é minha opinião, é algo que é comprovado, tá? Que é aquela analogia da ovelha que eu fiz no último episódio. Que quem não sabe, assiste o último episódio que vai ser mais fácil, tá? Mas é basicamente que não faz diferença a empresa distribuir dividendos para o seu retorno. O retorno total de uma ação no longo prazo, ele é o retorno dos dividendos mais a valorização de uma ação. Esse é o retorno total. Só que toda vez que a empresa paga dividendos, a ação cai na mesma proporção, tá? O estudo também fala sobre isso. Então, para cada dólar lá que a empresa paga em dividendos, vai cair $1 por ação também no retorno daquela ação. Então, é como você tirar dinheiro de um bolso e colocar no outro. Para você, é indiferente. A questão é, empresas são muito lucrativas e não tem mais para onde, o que fazer com esse dinheiro, vão te pagar dividendos. E aí, às vezes, a ação fica estável, a empresa te paga dividendos, então, de certa forma, a sua rentabilidade foi somente daqueles dividendos. Por isso que dividendo é importante, sim, para você visualizar o retorno total de uma ação no longo prazo. Só que a grande questão não é o dividendo que faz a empresa ser rentável, e sim a sua lucratividade, o seu lucro. Então, mais uma vez, tem que buscar empresas lucrativas e não empresas que pagam dividendos, tá? Porque dividendos sai do lucro. Aí eu vou trazer alguns questionamentos. Um questionamento que eu recebi é que ações de dividendos possuem melhor retorno que a média do mercado. Isso é verdade. Inclusive está aqui nesse apêndice também que ações de dividendos possuem sim melhor retorno do que a média do mercado. A grande questão é que não é por causa dos dividendos que isso acontece.
aqui nesse livro ele vai trazendo cada capítulo sobre os fatores, né, que fazem as ações terem retorno melhor do que a média. E inclusive, o nome do capítulo é Dividendo não é um fator, ou seja, dividendo é irrelevante para saber a rentabilidade futura de uma empresa. A questão é que empresas que pagam muitos dividendos, por característica, elas são empresas grandes, empresas lucrativas, empresas de qualidade. Porque dividendo sai do lucro. Então, são empresas que são lucrativas. Geralmente, são empresas que pagam dividendos. Então, você tem que buscar a raiz daquela razão. Que é o quê? Não é porque a ação. Não é ações de dividendos que possuem melhor retorno que a média. São ações lucrativas de qualidade. E lucratividade e qualidade são fatores que estão aqui. Outro fator que está aqui também, que são fatores que comprovadamente batem o mercado, fatores robustos, é o fator valor, que é o fator que mostra que ações baratas possuem melhor retorno que a média do mercado. E geralmente, o dividend yield, né? Ele é um indicador que é muito utilizado para pessoas que buscam ações de dividendos. E o dividend yield é um indicador de valuation. É um indicador para você ver o preço de uma ação. Quanto está pagando por uma ação em relação ao quanto que você recebeu de dividendos nos últimos 12 meses. Então, quanto mais barata uma ação, maior o dividend yield. Então, o dividend yield é um indicador de preço. Ou seja, acaba que você compra naturalmente ações de valor. Então não é porque a ação tem um dividend yield alto, que ela paga muito dividendo, que vai trazer um bom retorno, mas porque a ação é barata. Tá? A mesma coisa do Warren Buffett. Muita gente fala, Warren Buffett gosta de comprar ações que pagam muitos dividendos. Cara, mas é porque ele gosta de comprar ações baratas. E, consequentemente, ações baratas e de qualidade. Consequentemente, muitas dessas ações vão ser ações que têm um dividend yield elevado, ações que pagam muitos dividendos. Mas ele já falou também que ele não se importa com a política de dividendos de uma empresa. Ele é um investidor de valor. Ele se importa com ações de qualidade, com boas vantagens competitivas e baratas. Consequentemente, vai ter algumas ações de dividendos ali. Tá? Então, dividendos não é a raiz do retorno superior das ações de dividendos no longo prazo. Não são os responsáveis por isso. Aí tem muito questionamento também que menciona o Luiz Barsi. Eu sabia que ia chegar a isso aí. O Luiz Barsi é um grande investidor, bilionário e tal, então quer dizer que ele está errado e você está certo? Não é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Porque, mais uma vez, investir em dividendos é uma forma mais ineficiente de se investir. Você não está buscando a causa raiz que traz ações terem bom retorno, que é o quê? Qualidade, vantagens competitivas, lucratividade e valor. Você está buscando a causa secundária e você acaba investindo de uma forma mais limitada, porque tem muita ação de valor, muita ação de alta lucratividade, muita ação de alta qualidade que não paga muitos dividendos. E você, consequentemente, fica de fora dessas ações porque elas não pagam muitos dividendos, mas elas se encaixam nos critérios que realmente fazem uma ação trazer um bom retorno. E você acaba deixando um portfólio menos diversificado. Então, esse é um problema muito grande. Não é impossível você enriquecer com ações de dividendos. O Luiz Barsi está aí, ele conseguiu. Mas vai dizer que é a melhor forma? Não é a melhor forma, tá? Não é. E aí, mais uma vez, não é porque eu acho isso uma opinião minha. São fatos comprovados e estudados ao longo de várias décadas. Não é a melhor forma, acabou por aí. Não é impossível você investir, ficar rico com ações de dividendos, mas não é a melhor forma de se investir, tá? Então não é porque alguém deu certo que você deve seguir. É igual alguém que ganhou na Mega Sena e falar pra você, olha, eu apostei na Mega Sena e tô milionário. E aí todo mundo vai sair apostando na Mega Sena? Não é porque uma pessoa deu certo que é o melhor caminho, entendeu? Então essa é a questão. Outra coisa aqui, vou abrir também os comentários aqui que eu recebi no último vídeo. Olha lá. Um cara comentou aqui, o Luca Robatino, ele comentou, ó, você desconsiderou algumas questões importantes. Boas pagadoras costumam ser geradoras de caixa lucrativas. Então é aquela questão, você está invertendo os fatores, então você tem que buscar empresas que são lucrativas, não empresas que pagam dividendos. O segundo ponto que ele botou aqui, muitas empresas acabam subindo após o anúncio de dividendos, fazendo que a queda após a DataX traga ela para o mesmo valor de antes, mas agora com o dividendo no seu bolso. Primeiro que muitas vezes a empresa ela anuncia o pagamento de dividendos junto com o seu relatório trimestral. Então, a causa da alta da empresa não é que ela vai pagar dividendos, é porque foi um relatório que foi um resultado que foi acima das expectativas. Muitas vezes também não é assim, ela só faz um fato relevante falando que vai pagar dividendos. Aí aquela questão, primeiro que a bolsa tem volatilidade gigantesca, você não consegue visualizar sempre a fundo mesmo, até mesmo quando os dividendos são descontados da ação. Eu também comentei sobre isso no primeiro episódio, que ações são bem voláteis. Então, às vezes, está criando uma causa e acaso que não existe. E mesmo que acontecesse, pensa o seguinte também,
Você vai ficar à mercê, se você investir em ações assim, vai ficar à mercê da política que é definida pela diretoria da empresa. Se uma empresa, por algum motivo, resolve reter um pouco mais de caixa e começar a pagar menos dividendos, o efeito vai ser o contrário também. A ação vai começar a cair. Você pode ver a Taesa, por exemplo, que sempre foi a queridinha das pessoas que gostam de dividendos. Ela reduziu o pagamento de dividendos e a ação começou a cair. E aí as pessoas ficam sem saber o que fazer. Mas, mais uma vez, ela está pagando menos dividendos porque a expectativa de lucro futuro da empresa é menor, porque os novos contratos que ela está gerando não são tão lucrativos quanto eram os contratos antigos. Então você tem que olhar isso, tem que olhar os contratos, não o que ela está pagando dividendos, está buscando a causa errada. Tá? E aí você ficar também mercê de uma empresa que somente por uma política que ela pode alterar a qualquer momento é muito ruim também para os seus investimentos. Tá? Você fica meio que de mãos atadas aí nesse caso. E também não existe uma explicação empírica para isso. Quero ver alguém saber, me explica assim, o porquê que as ações sobem. A não ser que seja pura sardinhada das pessoas que estão querendo comprar ações achando que vão ganhar dinheiro. Só que qual é a questão? Pequenos investidores como nós, que são as pessoas que costumam ter esse tipo de dúvida, tem pouco impacto no mercado de ações. Quem realmente movimenta o mercado são investidores institucionais, investidores internacionais. Essas pessoas sabem que dividendos são irrelevantes. Então não vai ter esse tipo de movimentação. Outra coisa, os dividendos permitem que você rebalanceie a carteira sem vender ações. Isso é verdade, mas mais uma vez, você investir sem o foco em dividendos não quer dizer que você não vai receber dividendos. Terceiro passo, você também tem que rebalancear a carteira com os seus aportes, que aí também tanto faz estar recebendo dividendos ou não. O dividendo realmente ajuda nesse caso. Mas você vai receber dividendo, tá? Você pode rebalancear também dessa forma. E outra questão, se você tem uma empresa que subiu muito, que as ações valorizaram demais, e você investiu, sei lá, 1% da carteira e hoje ela corresponde a 20%, é quase certeza que essa empresa nunca te pagou um dividendo, porque essa é uma empresa de crescimento. Primeiro, que aí já vem esse caso, você investir somente com foco em dividendos, você dificilmente vai ter uma empresa assim na sua carteira. Que ações de crescimento, elas reinvestem no negócio, elas não ficam pagando dividendo. Você pode ver, por exemplo, a PetroRio, das ações que mais subiu nos últimos anos e não paga dividendos. E é o tipo de empresa que eu conheço várias pessoas, inclusive, que tiveram que começar a vender as ações da PetroRio porque elas investiram tipo 1% da carteira e ela começou a virar 20%. E aí qual é a questão? Você pode rebalancear vendendo, não tem problema você vender esse tipo de empresa, é um ótimo problema de se ter. Você ir lá, as ações multiplicaram 20 vezes, caramba, e agora? Que problemão, eu vou ter que vender as ações para rebalancear a carteira. Vende, não tem problema, você tem que fazer a gestão de risco. Vende um pedaço, vende um pouquinho em pouquinho, porque também é importante não ter a carteira tão concentrada em poucas ações. Então, rebalancear com vendas, em alguns casos específicos, também é tranquilo, tá? Outros questionamentos aqui. Cadê? Sim, o dividendo é descontado do preço da ação. No longo prazo, a empresa volta a crescer e mesmo pagando dividendos. Mas a empresa volta a crescer se ela for uma empresa lucrativa, de qualidade, com boas vantagens competitivas. Não porque ela paga dividendos. Mais uma vez, é o pessoal buscando a raiz errada da questão. Tá? Não é porque ela paga dividendos que ela vai voltar a crescer. Tem muita empresa que paga dividendos e só cai também. Gosto muito da frase que patrimônio não paga conta, ou seja, é renda que paga. Meus proventos de ações e FIIs já são maiores que meus aportes desde 2021. É aquela questão, você não pode primeiro usar a renda passiva de dividendos como a sua renda passiva própria. Tá? Porque também existem os estudos mostrando que você tem que limitar. O correto é 2,3%. O último estudo foi isso. Tá? Do seu patrimônio total, que você pode retirar de renda passiva 2,3% ao ano. Antes se usava uma regra de bolso que era 4% ao ano. Mas aí outros estudos foram mostrando que pode ser um pouco perigoso em prazos muito longos de retirada do seu patrimônio investido. 4% ao ano pode acabar com o seu patrimônio antes do desejado. Se você recebe 12% ao ano de dividendos, você só pode tirar algo entre 2% e 4%. O resto você tem que reinvestir. Porque senão seu patrimônio vai acabar. Porque lembra, primeiro, o dividendo sai do preço da ação. Se você não reinveste os dividendos, a ação pode ficar estagnada, mas aí a inflação vai matando o seu patrimônio. Se você tinha 100 mil reais hoje e continua tendo 100 mil reais aplicados daqui 5 anos, você não manteve o seu dinheiro. Na verdade, você perdeu. Porque 100 mil reais daqui 5 anos vai valer muito menos que 100 mil reais hoje. Então você tem que reinvestir seus dividendos da mesma forma.
Você tem que se limitar ao quê? De 2 a 4% do seu patrimônio como sua renda passiva, não são seus dividendos. Se você consegue tirar esse dividendo, beleza, tira os dividendos de 2 a 4%, o resto que recebeu de dividendo não é sua renda passiva, você tem que obrigatoriamente reinvestir. Tá? Então, a contagem também de renda passiva não é pelos dividendos, é pelo patrimônio. É o patrimônio que importa. Ele tem volatilidade e tudo mais, e é um pouco mais perigoso, mas é por isso que você tem que fazer a carteira balanceada. Quando você está na fase de retirada, você começa a fazer investimentos mais conservadores, começa a colocar mais dinheiro em renda fixa para ter menos volatilidade. É assim que se faz. Não é contando com dividendos. Tá? Então, não é renda que paga a conta. É 2 a 4% do seu patrimônio que paga a conta. Tá? Então, isso também é uma falácia muito grande que eu vejo muita gente comentando por aí. Se os dividendos, os proventos de ações para os imobiliários é maior do que o seu aporte, ótimo. Mas tem que pensar o seguinte, o seu patrimônio poderia ser bem maior hoje, que era em 2021, se tivesse a carteira bem diversificada e outros tipos de ações também. Então tem que ter esse cuidado. E também outra coisa, carteiras diversificadas em renda dificilmente ficam no vermelho. O vídeo de 2022 foi um ano que tudo andou de lado. Mas mais uma vez, são empresas grandes, empresas consolidadas, com boas vantagens competitivas, de alta qualidade, que possuem menor volatilidade. Consequentemente, essas empresas podem pagar muitos dividendos, mas também está buscando a causa na fonte errada. Tá? Então, todos os questionamentos que eu recebi, e se tiverem outros também, vocês podem deixar aqui nos comentários, todos que eu recebi, no fundo, não tem tanto fundamento como parece, tá? É errado você focar em dividendos. O erro é você querer buscar somente ações que pagam dividendos. Esse é o erro. Você vai deixar uma carteira bem pouco diversificada, você vai começar a focar na raiz errada. Você tem que buscar ações de qualidade, ações lucrativas, ações com boas vantagens competitivas. É isso que traz um bom retorno no longo prazo. Não são um foco em dividendos, não é foco em renda. Até você avaliar também sua renda passiva pelos dividendos também é errado. Então, dividendos são completamente irrelevantes e, pessoal, não existe questionamento contra isso, tá? Isso já é fato comprovado. É comprovado. Tá? Qualquer argumento contra, ou um argumento que a pessoa não avaliou direito o argumento dela, ou sei lá também, é desconhecimento. Tá? É fato comprovado. Não existe, dividendos são irrelevantes, não existe questionamento contra isso.